Saudação de paz, pastor Josué Shalom Adonai. Quem vos fala é o vosso pastor em Cristo Jesus. Estou começando esta live com os ouvintes, com as ovelhas, pelo precedente que o Espírito Santo abre de estar mais uma tarde de terça-feira fazendo mais uma live nesta tarde. Quero agradecer primeiramente a Majestade Eterna por graciosa oportunidade que a Majestade me concede de estar me expressando em minha fala nesta tarde de terça-feira. E agradecer também os ouvintes que têm compartilhado e têm me ajudado assistindo às lives que eu tenho feito, que é na segunda-feira, na terça-feira, na quinta-feira e no sábado. Eu agradeço a todos. Que Deus possa abençoar as vossas vidas em Cristo Jesus. Servos e servas do Senhor, eu vou começar a minha live nesta tarde simplesmente com um tema muito oportuno e até mesmo curioso aos olhos, ao coração, à alma e até curioso até mesmo a muitas pessoas. Eu quero começar esta live falando a respeito sobre itens na Bíblia, que simplesmente nós temos, por caridade divina eterna, de falar a respeito de algumas coisas que a Bíblia proíbe nos tempos de hoje. A Bíblia não dá base mais para estas coisas, que muitas pessoas fazem, até mesmo por falta de sabedoria, ou até mesmo por falta de conhecimento, porque o meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento, Oséias falou isso e Jesus completou quando ele disse, o meu povo simplesmente, é destruído porque vos falta conhecimento e também o poder de Deus. Então, simplesmente o povo não conhece, muitas pessoas, e acaba fazendo coisas que o Espírito Santo, pela ignorância, de não conhecer as Escrituras Sagradas e nem a Bíblia, acaba fazendo coisas que não agradam o coração do Senhor. Vamos lá. O que eu quero ser breve em minha live a falar sobre itens que a Bíblia não dá base para ser usados, biblicamente falando. E esses itens que a Bíblia não dá bases, eu vou mostrar para você na Bíblia Sagrada alguns deles. Eu quero adiantar o nome de alguns, que o primeiro, que é conhecido entre nós, é a Arca da Aliança, a vara de Arão, que Arão tinha a vara de Arão que floresceu. O outro também, que simplesmente a tábua, as tábuas dos 10 mandamentos e o pote de maná, que diz as Escrituras Sagradas. Eu quero trazer para você alguns aqui, para que você possa entender o que a Bíblia diz. Tem coisas hoje em nosso tempo que não tem mais precisão de trazer coisas lá do Velho Testamento. Porque até então lá foi com o povo de Israel. Nós não somos povo de Israel. Nós não somos o povo conhecido como Israel. Nós não somos nação israelita, povo adquirido, que Deus o fez promessa. Porque a promessa nossa é o céu. Nós somos simplesmente igreja. Aquele que confessa Jesus se torna igreja, parte da herança do céu. Terra é para o povo judeu, igreja é para nós. Então, tem coisas que não tem precisão de trazer nos tempos de hoje, porque até então nós estamos na graça, porque são 3 fases distintas. A primeira, Deus; o segundo, Jesus, que veio como homem; e a terceira, o Espírito Santo, que é hoje na graça, que simplesmente está em nosso meio.
né, para nos consolar, como Jesus disse, né, no tempo da lei, olho por olho, dente por dente de Deus, que é o Velho Testamentário, o Velho Testamento, o Novo Testamento, Jesus, remissão do sangue do Cordeiro, né, derramado na cruz do Calvário, e o terceiro, o Consolador, o Espírito Santo, que veio quando Jesus subiu para o céu, né, ele veio estar conosco até hoje e ficará até o dia da trombeta soar. Mas, sem delongas, eu quero simplesmente falar aqui a respeito sobre os itens que eu quero trazer nesta tarde para a sua vida. Eu estou com a Bíblia aberta aqui no livro de Êxodo, o segundo livro pentateuco da Bíblia Sagrada, capítulo 25 e o versículo 26, que fala bem assim: e depois, tem uma vírgula, pores na arca, quer dizer, botará na arca o testemunho, uma vírgula, que eu te darei. Quando Deus falou isso com Moisés, Deus está falando do testemunho. Que testemunho é esse? Que vai botar na arca, né? Botará na arca o testemunho que eu te darei, que eu colocarei em tuas mãos. Biblicamente falando, Deus, ele sempre falou com Moisés ao Velho Testamento de forma gloriosa. A forma que Deus falava a Moisés, né, era porventura na tormenta, que o céu ficava escuro, Deus se manifestava de forma gloriosa, não é na brisa suave, mas também de uma forma que Deus mostrou o seu poder, a sua grande glória ao olho nu para o povo de Israel, né? Os israelitas, que Deus o levantou, o povo hebreu, melhor dizendo, né? O povo hebreu. Então, biblicamente falando, a Bíblia dá base ao que nesse texto? Simplesmente quando Deus fala e refere sobre testemunho, Deus está falando das tábuas dos 10 mandamentos. Eu já vi muitas pessoas falar que dentro da Arca da Aliança tinha a vara de Arão, as tábuas dos 10 mandamentos e o pote de maná. Só que a Bíblia não fala isso, né? A Bíblia não fala isso, a Bíblia não se refere sobre isso, né? Não dá base, eu não tenho nenhum tipo de base dentro das Escrituras, nenhum texto, né, que pode comprovar que existia 3 itens dentro da Arca da Aliança, né? Que no tempo de Moisés, no Velho Testamento, significava o quê? A presença do Deus vivo no meio do povo, né? A manifestação e a presença de Deus, porque a arca ficava no tabernáculo, né? Então, simplesmente Deus sempre se manifestar de forma gloriosa diante do povo. E o povo o glorificava pelos feitos ao olho nu, né? Ao olho vivente. Melhor dizendo, a glória nua de Deus ao olho vivente do homem, né? Então, biblicamente falando, a Bíblia não dá base a respeito dessa situação, né, que fala. Porque eu já vi muitas pessoas falar, porque na arca, né, estava simplesmente, dentro da arca estava guardada a vara de Arão, né, que floresceu. Tem uns que falam que prosperou, não é prosperar, é florescer. A vara de Arão, ela floresceu, né? As tábuas dos 10 mandamentos, o pote de maná. A Bíblia não fala isso, ela fala que, segundo as Escrituras Sagradas, diz a Bíblia que só tinha um item somente, que era as tábuas dos 10 mandamentos que Deus ordenou a Moisés colocar dentro da arca, né? Você pode ver que descendo um pouco abaixo do versículo 25, se você ler Êxodo capítulo 25, versículo 10, lá fala a arca de madeira sendo construída, ou a arca de madeira sendo levantada, né? Melhor dizendo, quando Deus ordena o povo trazer oferta até o tabernáculo, né? Deus manda o povo trazer ofertas para o tabernáculo, né? Para ter a construção, para poder abençoar, para comprar o material, né? Para que o povo possa, né, simplesmente abençoar o tabernáculo, né? E o Santíssimo, né? E até mesmo o santuário, né? Onde Deus estava ali morando. E no versículo 17, né, você pode ver que dentro das Escrituras nós podemos, porque a construção da arca começa a partir do versículo 17. Êxodo capítulo 25, versículo 17. Né, o prospiatório de ouro puro.
né? Quando Deus ordenou, também falou, também farás um prospiatório de ouro puro. Seu comprimento será 2 calvos meio e a sua largura de calvos e meio. Então, simplesmente dá a base a dizer que aqui foi a construção da arca, onde Deus queria trazer a arca, né, no meio do povo, a construção da arca da aliança, né, quando Deus ordenou, né, que a arca seria de ouro e que teria 2 querubins, entendeu? Um na direita, outro na esquerda, né? Tinha né, as argolas, né, as varas finas, né, para levantar a arca, né, os sacerdotes e os levitas, né, que poderiam tocar na arca, né, que tinha vida diante do altar do Senhor e poderia tocar. Então, biblicamente falando, hoje eu vejo as pessoas usando, né, coisas que é para o Velho Testamento e que não é para nós, é para o povo de Israel, era para eles. E eu vejo hoje pessoas usando essas coisas que não procede, a Bíblia não dá base para isso, né? A Bíblia não dá base para que eu possa usar, porque até então não tem fundamento. Se simplesmente eu mandasse construir uma arca e Deus ia descer na arca, né, para falar, não tem precisão, porque hoje Jesus já morreu. Então o Cordeiro Santo, né, o Cordeiro Pascual, né, o Cordeiro de Deus pagou a dívida que nós tínhamos, né, através do seu sangue, né? Então simplesmente sendo o sangue do Cordeiro purificando nós de todo o pecado e de toda imundície, ele simplesmente nos deu a vitória. E a vitória foi qual? A salvação eterna, né? E nos limpou de toda acusação, de todo o pecado. Quem está em Cristo, nova criatura há, né? E quem está em Cristo, não existe acusação para quem está em Cristo Jesus. Então não tem precisão de eu pegar uma arca hoje, simplesmente, e botar e dizer que é a presença. Não, não tem precisão disso. Porque se eu fizesse, se eu fizer uma coisa dessa, eu estou fazendo o quê? Né? Eu estou falando o quê com o Espírito Santo? Qual é a minha versão se eu fizer uma coisa dessa? Eu estou dizendo que o sacrifício de Cristo não valeu. Estou dizendo que não precisa ter o Espírito Santo. Então a arca continuava. Né? A arca continuava e a presença de Deus. Não tem precisão dessas coisas mais. Porque hoje quem representa a presença é o Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. Né? Então por que Jesus morreu e viu o Espírito Santo? Então essas coisas de botar a arca, pegar a vara, né, que floresceu de Arão, das tábuas dos 10 mandamentos, não tem precisão. Isso foi lá atrás, no Velho Testamento. Entendeu? Também eu quero dar saudação de paz para a serva do Senhor que entrou agora aí, Lúcia Ferreira. Que Deus abençoe, amém? Por fazer parte da live, em nome de Jesus. Gilvan também, Alves, é isso mesmo? Deus abençoe também por fazer parte da live. Deus abençoe a vossa vida em Cristo, o Cordeiro vivo. Como eu estava explicando aqui na Bíblia. Então não tem precisão disso, né? Porque até então nós estamos na graça. Então hoje é o Espírito Santo. Não precisa de símbolos, né? Para que possa simbolizar, né? Até mesmo colocar símbolos, né? Para dizer que a presença, essa arca aqui significava, né? Não significa mais, significava no passado a presença de Deus, né? Então, biblicamente falando, muitos falam que teve 3, mas a Bíblia não fala de 3 itens dentro da arca, fala só de um. Fala só de um. Não existe textos bíblicos comprovando que existia 3. Pelo menos a Bíblia não dá base para isso. A Bíblia não dá, né? Existia um, que era as tábuas dos 10 mandamentos, né? Mas pelo fato, né, de as pessoas se aprofundar em livros, estudar, né, conhecer, né, procurar, entendeu? Em livros, né, batendo com a Bíblia, nós chegamos numa conclusão que simplesmente teria sim, por 3 itens dentro, né, da arca, que era simplesmente a vara, né, de Arão, os 10 mandamentos de Moisés, que é as tábuas, né, né, dos 10 mandamentos, e o pote de maná. Mas a Bíblia não dá base, não dá um versículo sequer dizendo que teve 3 itens. Não tem.
Então, eu quero deixar para a sua vida aqui. E eu também estou aqui, eu vou mostrar para você como era a Arca da Aliança antigamente. Era assim, ó. Observe bem essa arca na minha mão. Essa arca na minha mão é a arca que eu tenho aqui para representar para vocês. A arca antigamente era dessa forma. Aqui é dois querubins, né? Um do lado esquerdo, o outro do lado direito. Né? E aqui são as varas finas e aqui do lado são as argolas, onde colocava para levantar, né? Tinha que ser 4 pessoas para levantar simplesmente, né? Esta arca e levar ela, né? E dentro dela tinha as tábuas, né, dos 10 mandamentos, como você pode ver aí, entendeu? Tinha as tábuas dos 10 mandamentos. Deixa eu botar para você enxergar, entendeu? Para que você possa ver, entendeu? A arca era totalmente de ouro, ouro dentro e ouro fora, né? Ouro dentro e ouro fora. Então hoje não tem precisão mais de ter isso na igreja, dizendo simplesmente que a Arca da Aliança significa a presença de Deus. Traz a presença de Deus. Não, não traz não. O que traz a presença de Deus é o Espírito Santo. É Ele que está em nosso meio hoje. É Ele que está conosco. Então não tem precisão de ter essas coisas mais, entendeu? Porque até então são coisas que já passaram, ficaram na história, né? Relataram na Bíblia, né? Ficaram dentro das Escrituras, para que nós podemos ter a noção e saber como é que foi a história, né? Antigamente, né? Dos tempos remotos aos tempos passados da Bíblia Sagrada, sobre a arca, que é o símbolo da presença de Deus, que Deus se manifestava de forma gloriosa no tabernáculo, né? Onde ficava a arca, né? Colocada diante do Senhor. Então eu estou ensinando você, explicando você que não tem mais precisão disso, amém? Tá aí, você pode ver, amém? Você pode ver como é que a arca era assim antigamente. Eu tenho um texto para te comprovar na Bíblia que o uso desta arca da aliança não tem mais sentido, né? Vamos comigo lá em Jeremias, né? Jeremias, né? Simplesmente o uso desta arca não tem mais sentido nos tempos de hoje. Vamos lá em Jeremias, né? Jeremias capítulo 3, né? Por favor. Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 3, para que você possa ter um entendimento claro das Escrituras Sagradas. Jeremias, capítulo 3, e o versículo 16. Que diz assim, Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 3 e o versículo 16. E sucederá que, quando vos multiplicaste e frutificasse na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor, nem virá ao coração e nem dela se lembrarão, né? Lembrarão, e nem vistarão isso, e não se fará mais. Quer dizer, não vai mais lembrar da arca, não vai mais ver ela e não pode imitar ela. É a Bíblia que diz. Não pode imitar a arca, quer dizer, não pode fazer ela, né? Na verdadeira introdução está dizendo assim, não fará outra arca semelhante a essa, quando se multiplicar sobre a terra. Que quer dizer, os tempos passarão e ela ficará no esquecimento. E não lembrará mais dela. E não fará semelhança a ela, igual a ela, aos tempos que virão. Então, não tem o porquê hoje você ver tanta arca dentro das igrejas dizendo que representa a presença de Deus, né? Que Deus está aqui na arca. Então, para que tem o Espírito Santo?
Para que Jesus disse para os discípulos, quando ele ressuscitou entre os mortos, e disse: espere em Jerusalém, que até o poder do alto desça sobre você. Né? Que era o Espírito Santo de Deus que ia descer sobre eles. Né? Então, assim, tem coisas que não bate. Né? Não fará uma arca semelhante a essa, quer dizer, não pode fazer. Entendeu? É antibíblico, é antiético e não bate com as escrituras a respeito de uma situação aonde a Bíblia não está dando base para que eu possa fazer uma coisa dessa. Né? Que benefício tem para mim botar uma arca na igreja? Não tem benefício nenhum. Porque eu já tenho o Espírito Santo de Deus que habita em minha vida. Ele, né, porventura, traz a presença de Deus sobre a minha vida. Ele sonda, o Espírito Santo sonda a mente de Deus e traz a vontade de Deus para a igreja e para o povo, através do seu pregador, ou através do seu profeta, ou através do anjo da igreja, que é um símbolo, que é o pastor da igreja. Né? Então, biblicamente falando, tem coisas que não dá, tem coisas que não bate, tem coisas que não tem como a gente engolir e ver e engolir. Então não tem o porquê imitar e construir. A Bíblia está mandando não construir. A Bíblia está mandando não imitar. A Bíblia está mandando não fazer outra como ela. Né? Então assim, os tempos passarão e ela ficará. Quer dizer, ninguém lembrará. Como está escrito. Né? Então nós temos que entender o quê? E delas se lembrarão, e nem vistarão isso, não se fará mais. Quer dizer, não vai se fazer mais. Né? Não pode fazer mais. Não pode imitar, Deus, como era a arca. Porque entenda, aqui é Velho Testamento. Nós não estamos mais no Velho Testamento. Nós estamos na graça, período da graça. Né? Agora, no nosso tempo, simplesmente arrebatamento da igreja, né? O soar da trombeta, porque trombeta não toca, trombeta soa, entendeu? Né? Nós estamos, a terra e o mundo está caminhando para o grande dia. A igreja, na verdade, não, a igreja está nos últimos dias da sua vida sobre a terra. Então não tem precisão de eu colocar a arca como símbolos, né, como símbolo maior do que o Espírito Santo, porque ela não vai trazer a presença de Deus. Quem traz a presença de Deus é o Espírito Santo de Deus no culto. Né? Então, biblicamente falando, tem coisas que não bate. Então, provei para você em Jeremias capítulo 3 e versículo 16, que fala que não pode ser imitado. Né? Não pode ser simplesmente imitado. Né? Não tem o porquê imitar. Entendeu? Não traz benefício nenhum. Não vai trazer nada. Né? Porque ela não vai sair, manar a presença. Porque tem o Espírito Santo de Deus para isso. Né? O Espírito Santo está em nosso meio hoje, que é o Consolador que nos consola, entendeu? Que edifica, né? Que consola, né? Que exorta, né? Quando quer falar, quando quer revelar o seu poder, a sua grande glória, ele mostra, fala e brada com o seu poder. Então aqui fala da arca, né? Do concerto, né? Como diz a arca do concerto. Né? Então, a arca do concerto, biblicamente falando, ela estava ali antigamente para a presença de Deus no meio do povo, né? Entendeu? Então eu expliquei para você, dando para você sobre a arca do concerto, né? Sobre a arca, né, do concerto do Senhor, não? Então não poderá imitar e nem fazer ela, né, simplesmente imitar, fazer igual e colocar. Que eu vejo hoje um monte de pessoas botando, dizendo aqui a presença de Deus. Não, presença não, significava a presença de Deus. Lá no Velho Testamento, hoje não. Hoje é o Espírito Santo. Hoje é tudo pela fé, hoje é tudo pelo Espírito Santo, né? Não tem mais precisão disso. Hoje é fé. Quem tem fé, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então aquele que ouve e guarda e obedece, a fé vai aumentando, 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 aumentando. Né? Guarda, né, e obedece na obediência, a fé vai aumentar. Então,
biblicamente falando, eu deixo para você esse texto. Amém? E agora vamos aqui, nós já estamos aqui com a mão na massa, então simplesmente eu quero deixar para você também, para você entender 2 Crônicas, né? 2 Crônicas, capítulo 5. Vamos ver o que diz a Bíblia, né? Porque tem muitas pessoas que falam que teve 3 itens na Bíblia, na arca, né, do concerto, né? Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso, né? Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito da situação, né? 2 Crônicas, capítulo 5 e o versículo 10. 2 Crônicas, né? Capítulo 5 e o versículo 10. Diz assim: E na arca não havia senão somente as 2 tábuas que Moisés tinha posto junto a Horebe, quando o Senhor fez concerto com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. Então, Deus fez um concerto com o povo de Israel, o povo hebreu, o povo israelita, o povo de Israel, no Monte Horebe. Então, biblicamente falando, dentro da arca só tinha um item, que era as tábuas dos 10 mandamentos. Não diz que tem escrito na Bíblia 3, né? E as tábuas dos mandamentos era essa aqui, né? Entendeu? Essa aqui. Presta atenção para você ver. Ó, aqui, ó. Essa aqui que eram as tábuas antigamente, dos 10 mandamentos. Deus deu para Moisés essas tábuas, amém? Que era a lei do povo de Israel. A lei do povo, porque o povo tem que ter uma lei, né? A lei de Deus esculpida na pedra. O próprio Deus escreveu, esculpiu na pedra e deu na mão de Moisés, né? Escreveu ali e deu. Então, eu quero te mostrar como é que era antigamente. Era assim, tá bom? As tábuas dos 10 mandamentos. E aqui tem outra também. As tábuas dos 10 mandamentos. Para que você possa ver aí, em nome de Jesus. Aí, ó. As tábuas dos 10 mandamentos que Deus ordenou a Moisés e deu a Moisés. Deus escreveu. Esse aqui é a Torá do povo de Israel. É a lei do povo, né? Então, Deus entregou, que é conhecido como Pentateuco do povo, né? A lei do povo, porque um povo tem que ter lei, né? Um povo sem lei, né? Um povo sem mandamento e sem lei não é um povo. Tem que ter lei, a lei do Senhor para o povo. Amém? Só para te ensinar. Amém? Para você ver que realmente tem e teve a lei, amém? Do Senhor dada a Moisés. Então, eu deixo para você. Eu tenho tudo isso, mas eu não uso nada disso. Eu só uso para estudos, para explicar notoriamente, né, para dizer os erros, né, e o porquê que usava, o porquê que não usava, entendeu? Antigamente sim, hoje não. Não tem mais precisão disso. Não tem mais precisão disso, porque o Espírito Santo está em nosso meio. Então não tem. Então eu tenho para ensinar, tirar dúvidas, explicar às pessoas que essas coisas não têm o porquê ser usadas dentro da igreja, amém? Como a Arca da Aliança, entendeu? A lei dos 10 mandamentos de Deus, entendeu? Que eu mostrei para você, que é o mandamento do povo de Israel, que Deus deu, um povo tem que ter lei, e Deus deu na tábuas, né, a lei, o que é os 10 mandamentos para seguir o Senhor. Então tem coisas que simplesmente é para eles, não é para nós. Então eu deixo para você essa palavra, para que você possa simplesmente entender o que diz a Bíblia, em nome de Jesus. Amém? Então eu deixo para você, porque muitas pessoas falam que teve 3 itens, né? Que era a vara de Arão, que simplesmente deu, né? E floresceu, os 10 mandamentos, que é as tábuas dos 10 mandamentos, né? E o pote de maná. Só que a Bíblia não diz isso. Diz que na arca só teve as tábuas dos 10 mandamentos. Eu acabei de ler para você entender, né? 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 10, está lá escrito. Acabei de ler, amém? Agora vamos para outro texto que eu quero notoriamente falar com você, em nome de Jesus, né? Então assim, é a mesma coisa de eu querer apresentar a arca e dizer, toca na arca,
que você toca na presença. É heresia completamente, porque não tem arca mais, Deus não se manifesta mais a presença dele aqui na arca. Hoje é o Espírito Santo. É através de busca, através de oração, através do jejum, que é aquebrantamento de espírito, através de joelho no chão, a boca no pó, entendeu? Que a presença do Espírito Santo vem sobre nós, né? Que ele enche o homem, né? Do seu conhecimento, da sua sabedoria, né? E do seu entendimento. Então, hoje não tem valia nenhuma, né? Porque nem pode criar, não pode nem fazer semelhante a ela, nem pode, diz que a Bíblia proíbe. Nem pode, entendeu? Nem pode, entendeu? Então tem coisas que não procede, amém? Não procede, não bate com a palavra do Senhor, amém? Deixo para você aí. Agora vamos no livro de Êxodo, segundo livro Pentateuco da Bíblia. Êxodo simplesmente capítulo 16. Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16 e o versículo 31, né? E o versículo 31, que diz assim a palavra do Senhor. 31. E chamou a casa de Israel, e o seu nome, Maná, era como semente de coentro, era branco, e o seu sabor como bolos de mel. Ponto. Olha aí. Como bolos de mel. Branquinho, né? Que era o maná. Né, o maná que Deus deu para o povo, né? Para matar a fome do povo. Né? Deus manda maná. Né? Livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 31. O título fala, Deus manda maná. Aí lá no versículo 11 de Êxodo, Êxodo capítulo 16, versículo 11, lá fala, Deus manda carne. Deus está mandando maná, bolo de mel, né? Para o povo, era gostoso demais, gostoso. O povo comia, saciava, e o povo estava reclamando, murmurando contra Moisés e contra Deus. Nós não quer maná, né? Nós não quer maná, nós quer carne. Aí Deus quer carne, então toma carne, que só foi pelas ventas, né? Pelos narizes, né? Tanta carne que o povo comeu, né? Então, simplesmente Deus, ele se manifestou e deu a vitória, né? Então aqui é o maná, né? Em Êxodo capítulo 16 e o versículo 31. Já Êxodo capítulo 16, versículo 11, fala, Deus manda a carne para o povo. Né? O maná é comida de anjo. Mas eu não vou entrar nesse detalhe hoje. Né? Outro dia eu vou trazer aqui, né, sobre anjo. Né? Que simplesmente, né, sobre angiologia. Né? A respeito de anjos. Né? Qual é as classes dos anjos. Né? Quantos existem. Né? Então assim, eu vou estar trazendo uma live aí, vou estar fazendo uma live sobre anjos, né? Para que você possa entender que é um estudo sobre anjo, né? Amém? Que Deus possa abençoar. Então eu deixo para você esta palavra. E o maná, ele servia para matar a fome do povo. Deus mandou para que o povo possa saciar sua fome. Porque Deus não manda coisa ruim para ninguém, Deus só dá o melhor. Deus só manda o melhor, só dá o melhor. E com Deus só tem o melhor. Né? Isaías capítulo 1, versículo 19 fala, aquele que ouvir minha voz, né, e obedecer meus mandamentos, comerá o melhor desta terra, né, o melhor da terra para quem obedece a voz de Deus e os seus estatutos e os seus mandamentos. Então aqui Deus manda o maná. E só para você ver, eu tenho aqui o pote de maná, para representar para você aqui, ó. É isso aqui, ó. Você pode ver que aqui, ó, o coentro, aqui, ó, essas coisinhas brancas aqui, ó, que é bolo de mel, né, conhecido como bolo de mel, né, ou pão de mel, melhor dizendo, né, pãozinho de mel. Era assim que era o maná, o pote de maná, entendeu? Era dessa forma assim, ó, o pote de maná. É só para você ter um entendimento claro, né? Eu tenho tudo isso, mas eu dou, né, ensino, explicando, né, dando significado. Eu não uso essas coisas que não tem precisão disso mais, né? Então, mas quando dá estudo para as pessoas, ensinar as pessoas o que é certo e o que não é.
né? O que é, o que não é, né? O que pode, o que não pode. Então, deixo para você. Você tá vendo? Né? Se tá vendo aí, bota um amém aí embaixo aí, né? Se tá gostando, concorda aí em nome de Jesus, amém? Tá aqui o pote. É esse aqui, o pote de maná. Deus possa abençoar a vossa vida em Cristo. Amém? Jesus. Então, eu deixo para você esta palavra para que você possa entender simplesmente. Agora vamos simplesmente para o livro de Números. Livro de Números, por favor, né? O livro Pentateuco de Números, né? Do Velho Testamento, Números, capítulo 17, né? E o versículo 10. Fala bem assim o título: A vara de Arão floresceu, né? Não é prosperar, é florescer, né? A vara de Arão, ela simplesmente floresceu. No capítulo 10 fala: Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante testemunho, vírgula, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás. Acaba as suas murmurações contra mim e não morrerão. Quer dizer, o povo estava reclamando contra Deus, estava murmurando. Então Deus pede para Moisés guardar a vara de Arão. Guarde como testemunho, ou guarde, né, como testemunho, né, deixe guardada como sinal para os filhos, né, para que eles não venham murmurar contra mim, para que eu não venha matá-los, quer dizer, para que eu não venha destruí-los, né, contra mim, senão morrerão. Quer dizer, que eu não venha simplesmente, né, fulminar, destruir, né, para que eles não morram, né, com reclamações, com murmurações. Porque quando você murmura, você está dizendo que Deus é cego, que Deus é surdo, que Deus é mudo, que Deus não tem capacidade de falar contigo, que Deus não tem capacidade de te ver, que Deus não tem capacidade de te agir por você e que Deus não tem capacidade de bradar na tua vida e nem tirar você desse problema que tu está passando. Então, não murmure contra Deus, né? Tem um hino que fala: em vez de murmurar, canta um hino de louvor a Deus. Então, em vez de murmurar, cante a Ele, glorifique a Ele, exalte o seu santo nome, né? Porque é melhor dar glória ao Deus vivo do que falar mil e uma besteira com Ele, né? Coisas que não procedem, né? Porque simplesmente se Deus te prometer alguma coisa, Ele é fiel para cumprir. Mas espere a hora certa, né? Que Deus vai preparar, vai aperfeiçoar, né? E para te dar a vitória. Agora voltando para o texto, né? Que é a live, o centro da live, que é sobre os itens que eu falei que ia apresentar para vocês. Então, apresentei para vocês o pote de maná. Apresentei para vocês e deixei na Bíblia registrado o que diz a Bíblia sobre isso. Então, a vara de Arão que floresceu, diz a Bíblia. Aí eu estou aqui, ó, com a vara na minha mão. Essa aqui, ó. Os irmãos que estão me vendo na live aí, ó, pode prestar atenção aí em nome de Jesus Cristo. Essa é a vara de Arão. Amém? Essa é a vara de Arão. Não tem o porquê as pessoas hoje pegar uma vara e ficar dizendo: ah, porque eu sou Arão, ah, porque eu sou Moisés. Isso não existe. Isso não existe. Aqui é só um símbolo, né? Aqui simboliza a vara que floresceu, né? De Arão, entendeu? Entendeu? Que Deus abençoou através da vara de Arão, entendeu? As casas, entendeu? Os pais, perdão, dentro das escrituras sagradas, para que a pessoa possa entender, né? Não tem precisão da pessoa, tipo, comprar um cajado. Tem gente que manda fazer um cajado, né? Vai, né? Simplesmente madeireira ou no carpinteiro, porque hoje não tem mais, é muito difícil ter carpinteiro, né? Vai no carpinteiro ou até mesmo, né? Onde compra madeira, né? Simplesmente no carpinteiro, aí ele manda comprar madeira, a pessoa vai lá, vai no carpinteiro, né? Passa lá e manda: faz um cajado para mim, assim, que eu vou ficar andando por aí com o cajado na mão,
né? E o cajado, né? Porque eu tenho autoridade. Para com essa besteira, gente. Isso não existe mais, não tem precisão da pessoa fazer um cajado. Ah, porque eu sou Moisés. Ali é símbolos, né? Só simboliza, né, a autoridade que Deus deu para Moisés, aquela vara, né? Tem tradução que fala de vara, tem tradução que fala cajado, vai depender da introdução, entendeu? Como foi escrito, né? Então, assim, nós temos que entender, a pessoa passa ali, né, dentro da madeireira, compra a madeira, vai no carpinteiro, manda fazer um cajado e fica na igreja com um cajado maior do que ele, né, dizendo que é Moisés, né, e dizendo que aí tem a arca da aliança do lado, tem um cajado outro, aí tem a tábua dos 10 mandamentos presa, né, na parede, quer dizer, colocada na parede, aí tem a vara que floresceu de Arão, né, colocado perto do altar, aí dizendo que Deus me chamou, né, como chamou Moisés e mandou fazer simplesmente, entendeu? É uma vara, né, para que eu possa liderar o povo. Não tem nada a ver. Não, isso aí foi no passado. Isso foi no Velho Testamento. Não tem o porquê Deus mandar você fazer isso. Qual é o propósito disso? Qual é o fundamento disso? Qual é, porventura, o propósito, o fundamento, o porquê? Porque tudo que Deus faz tem que ter um propósito, tem que ter um fundamento, tem que ter um porquê. Deus não anda fazendo nada por aí só porque as pessoas querem, não. Ele faz se está no centro da vontade dele, né? E qual é o objetivo dessas coisas, né? Hoje, isso aqui ficou como símbolos, tipo, a gente pega para ver como é que foi antigamente, para dar estudos, para ensinar as pessoas que congregam comigo na minha igreja, que eu sou pastor presidente, por caridade divina, sabe muito bem que da igreja que eu lidero não tem essas coisas. E eu ensino que isso não tem precisão mais de você ficar fazendo essas coisas, né? Que objetivo tem, né? Só para botar lá e para quê, né? Não tem objetivo nenhum disso, entendeu? Hoje é tudo através da fé, da palavra e do Espírito Santo de Deus, né? O que Deus fez no passado, Ele deixou registrado para nós ter um entendimento. Né? Deus se manifestou com grande glória, com grande poder, para tirar o povo da mão de Ramsés II, né? Que é faraó, né? Para que você possa entender. Então, a vara de Arão é bíblica, né? É bíblico, está nas escrituras, mas não é para a pessoa sair por aí com um cajado, entendeu? Tem pessoas que mandam fazer um cajado, né? Um cajado de pau mesmo, manda fazer, né? Manda carpinteiro, pague tudo e faz, né? E fica um cajado em cima do altar. Para que isso? Não tem precisão disso, não tem o porquê fazer essas coisas, entendeu? A Bíblia até mesmo proíbe, porque essas coisas são coisas que foi lá atrás, não tem necessidade de ser mais agora, né? São coisas que passaram, ficaram lá atrás. Então, eu estou te provando na Bíblia que a Bíblia está dando direito. Então, na Arca da Aliança não teve 3 itens, que era o pó de maná, a vara de Arão que floresceu e os 10 mandamentos, que é tábuas, né, dos 10 mandamentos. Não tem. Só tinha um somente, que eram as tábuas dos 10 mandamentos, para que nós podemos entender o vocabulário da Bíblia, né? Então, assim, tem coisas que não tem precisão. Porque até então, se existisse essas coisas, presta atenção, se a vara de Arão trouxesse a presença de Deus, se a vara de Moisés trazesse a presença de Deus, se as tábuas dos 10 mandamentos trouxessem a presença de Deus, Deus mandasse, cria aí uma tábua de 10 mandamentos, pega a Arca da Aliança e faz outra, trouxesse isso no tempo nosso, no nosso tempo, né? No nosso tempo, né? Trouxesse a presença de Deus, então para que? Me explique, para que existe, para que o Espírito Santo veio? A terceira pessoa da Trindade. Por que ele veio? Por que o Espírito Santo está em nosso... A unidade santa, o Espírito Santo, a Trindade Santa, a terceira pessoa. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é a força ativa de Jeová. Porque tem pessoas que acham que o Espírito Santo é uma força ativa do Deus vivo, de Jeová, do Deus de Israel. Não. O Espírito Santo é uma pessoa que sente, que geme, que chora, que tem gemidos inexprimíveis, entendeu? E outra coisa, o Espírito Santo ele é sensível, né? Qualquer coisinha tu magoa ele,
né? Tu entristece, perdoe minha fala, tu entristece o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, indicativo de uma pessoa, né? Então, o Espírito Santo é uma pessoa que fala, que revela, que sente, que pode, que opera, que dá, que abre, que enche, preenche, enaltece, abate, exalta, coloca, enche, tira, brada, faz, opera, manifesta, dá glória, honra, dá poder, dá autoridade, dá dons, dá honra do seu nome. Ele é, né? Tem para dar. Então, ele pode fazer. Ele é uma pessoa, né? Que ele vê o que você faz, ele sabe o que você vai. Então, não tem precisão mais de ter essas coisas aqui, né? Isso aqui ficou só como sim para a gente, que nós, alguns pastores que estudaram, que dá estudos, né? Que lê a Bíblia, né? Aí compra para deixar guardado, para ensinar as pessoas, entendeu? Para dar estudos bíblicos. Ó, isso aqui significava a vara de Arão que floresceu, a tábua dos 10 mandamentos, a arca da aliança, que antigamente, né, Deus botou, que significava a presença do Espírito Santo, que significava a presença de Deus no tabernáculo, né, entendeu, do Senhor. Então, é Bíblia, né? Bíblia se explica com o quê? Com Bíblia. Então eu deixo para você, amém? Para que você possa entender. Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Agora vamos partir para alguns textos que eu dei para você, expliquei para você, como diz a Bíblia. Deus mandou, né, Moisés guardar a vara de Arão, né, porque o povo estava murmurando, e para que o povo não venha morrer na sua murmuração. Deus não queria destruir ninguém, nem matar ninguém, nem fulminar com o seu poder ninguém. Então, Deus simplesmente queria, né, que guardasse para que o povo não murmurasse, porque se a vara de Arão, né, ela floresceu uma vez, ela ia florescer outra vez. Entendeu? Então Deus manda, guarde aí, porque terá como uso dela. Entendeu? Para que nós podemos entender em nome do Senhor. E Moisés fez assim como ordenou o Senhor. Então falou-se o filho de Israel, Moisés, dizendo: eis que nos expiramos, perecemos todos, né? E todo aquele que se próximo no tabernáculo do Senhor morrerão. Seremos, pois, todos consumidos, né? Consumido o quê? Pela sua glória, né? Pelo seu poder, pela sua autoridade, né? Então não poderá entrar pecado, coisas erradas, povo desconcertado, porque aqui nós estamos referindo de olho por olho, dente por dente. Então, eu quero deixar para você. Então, entrou no tabernáculo no pecado, era fulminado na hora. Né? Entrou no tabernáculo de Deus no pecado, Deus fulminava a pessoa na hora. Destruía a pessoa, fulminava a pessoa. Era a Bíblia, é a Bíblia que está dizendo. Então, eu deixo esta palavra para você, amém? Para que você possa ter a compreensão e o entendimento. Então, a vara de Arão, ela serviu para quê? Para florescer. Deus queria usar para florescer a vara de Arão. Então, eu deixo a você esta palavra para que você mostrei os itens, falei para você que não tem precisão mais de usar essas coisas, né? Tem pastoras que usam isso, pastores que usam, isso aí não tem precisão. Prega a Bíblia, ensina o povo a palavra, né? Não fica enganando o povo com mentira, não. Com coisas que não procedem. Ensina a palavra, ensina a Bíblia para o povo, né? Que necessidade tem de eu andar com cajado no meio da rua? Né? Eu estou querendo me amostrar, né? Eu estou querendo chamar atenção, estou querendo me amostrar. E Deus não age assim, entendeu? E também não tem precisão mais dessas coisas, né? Não tem precisão mais, amém? Então eu deixo para você, né? Biblicamente falando, para que você possa ter a compreensão sobre o que diz a Bíblia. Velho Testamento, isso, né, funcionava e funcionava. Agora não tem mais precisão dessas coisas. Amém? Agora eu quero deixar para você, dentro da Bíblia, como nós estamos eu falando dos itens, vamos falar dos todos os itens, né, que não tem necessidade de ser usados, como antigamente. Amém? Né, se os irmãos estão aí, né, me vendo, os irmãos possam, né, dar um amém, né, concordar para a glória do Senhor Jesus Cristo, quem está gostando e ouvindo a live. Eu quero falar um pouquinho sobre talit de oração judaico. Talit de oração judaico.
Eu quero falar alguns textos bíblicos aqui sobre o talit de oração judaico, que daqui a pouco eu vou explicar para você o que é talit de oração judaico. Eu quero ir primeiramente em Números, capítulo 15, né? Livro de Números, capítulo 15, né? Números, capítulo 15, e o versículo 37 e o versículo 41. Vamos ler o 37. Livro de Números, 15, capítulo 15, e o versículo 37. Né? Diz assim, a palavra do Senhor. A partir do 37. Números, capítulo 15, versículo 37. Eu quero deixar para você. Diz assim, a lei e acerca das bodas das vestes. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fale aos filhos de Israel, e disse que nas bordas das suas vestes faça frages pelas suas gerações, e nas frajas das bordas, bordão, um cordão azul. Um cordão azul. O que Moisés está falando? Isso aqui é lei do povo de Israel. O povo israelita, o povo judeu, o povo de Deus, né? Escute bem o que eu vou dizer. Biblicamente falando, a Bíblia dá direito a tal coisa. Não para nós, que não é nosso costume. É eles lá. Deus deu essa lei para eles. E eu vejo muitas pessoas usando essas coisas aonde eu não vejo fundamento nenhum de fazer. E nem simplesmente, né? E nem simplesmente sobre fazer e usar. Não vejo fundamento nenhum para essas coisas. E biblicamente falando, essas bordas azul que Deus mandou colocar nas vestimentas, era simplesmente algo da parte que Deus queria. Vamos ler o 39. E nas frejas vos estará para que vejas, vós lembrais de todos os mandamentos do Senhor, e os fazeis, e não seguis após os vossos corações, e nem após os vossos olhos, pois quais andais adulterando. Olha aí, nós lemos até o 39, agora é o 40, o versículo 40, para que vos lembre de todos os meus mandamentos, e os faça santos, seja vosso, que eu seja a vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus, vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus, eu sou o Senhor, vosso Deus. Ponto. Isso aqui Deus deu para o povo de Israel. Eu vou explicar o que Deus quis dizer. Borda azul é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Deus quis falar sobre isso aqui, ó. Era isso aqui, ó. É isso aqui que Deus quis dizer, ó. Existe 4 delas. Eu tenho 3 aqui na minha mão e vou pegar mais uma. Tem aqui, ó, né? 3 dessas aqui. Cada ponta era amarrada a uma, né? Cada ponta era amarrada a uma dessas aqui. Para você ver como é que era, né? Para você ter um entendimento claro, entendeu? Eu acho que a outra está guardada ali dentro ali, eu não trouxe, mas tem 4 delas. Aqui na minha mão tem 3, mas está guardada ali, né? 1, 2, 3. Cada ponta desse bordão azul era amarrado no talit. O talit é o quê? Simplesmente um manto judaico de oração. Era amarrado para que nós podemos ter um entendimento pleno, né?
para lembrar da lei do Senhor, dos mandamentos, para que não vive por aí se prostituindo e adulterando e pecando, mas que lembre da lei que Deus deu para o povo, que o povo tem lei, e um povo sem lei, e o povo que não tem lei não é povo. Então por isso que Deus deu a lei. A lei foi feita para seguir, né, o povo de Israel. Olha o que diz a Bíblia. É isso aqui, ó, amarrado nas pontas. Entendeu? Era quatro dessa aqui. Agora, para você entender, olha o pano que Deus fala. É esse aqui, ó, conhecido como talit. É o talit judaico. Olha aí, ó. Você pode ver que existem letras em hebraico, né? Não é grego, é hebraico, porque aqui refere o Velho Testamento. Então o hebraico veio primeiro, depois veio o grego e depois o aramaico. Então você pode ver aí, né? Grego, ou hebraico, aramaico e grego, né? Entendeu? Para que você possa entender. Entendeu? Olha só que poder, né? Esse aqui é o talit de oração judaico. Era assim que usava antigamente. Quando você entrasse na presença de Deus. Os judeus usam isso aqui. Eles usam o talit de oração. Ele usa aqui. Jesus usou porque Jesus é judeu, né? E o nome de Jesus é grego, né? O nome de Jesus é grego. Então Jesus usou quando entrou, era assim, ó. Era assim que usava. Você entrava no templo para adorar o Senhor. Isso aqui é deles, povo de Israel. Lei deles. E isso aqui botava nas bordas, ó, amarrava. E Deus falou, quando usaste, lembraste-vos, lembrar das tábuas dos 10 mandamentos, da minha lei, Deus manda. Então quer dizer, não tem pressão de eu usar. Não tem. Porque até então não sou judeu. Até então, né, não foi para mim, né? Foi para eles lá. Então eu vejo muitas pessoas usando, né, e não sabem nem o significado. Toda vez que eles botavam o talit, é lembrando os 10 mandamentos de Deus, que Deus deu no monte Sinai para Moisés, né? Para que Deus se manifestasse na lei do Senhor. Então eles lembram, amarra para lembrar dos mandamentos, porque Deus deu para eles. É a lei, como eu li e como está escrito. Então aprenda em nome de Jesus para que você não venha fazer. Entendeu? Agora, quer usar, fica à vontade. Mas não tem precisão nenhuma. Jesus usou um desse. Porque Jesus é judeu, né? Então o nome de Jesus é grego, né? Mas Jesus não é um judeu comum. Ele é o Filho de Deus, né? O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, biblicamente falando, né, nós temos entendimento bíblico sobre isso. Eu tenho tudo isso aqui em casa, mas eu uso para quê? Para ensinar, que não tem precisão. Eu vejo muitas pessoas usando isso aqui, mas sem significado, né? Não sabe o significado real, entendeu? E só pode usar, né, de noite, entendeu? Que é, porventura, que eles lembram, né, os mandamentos do Senhor que Deus deu, né, para Moisés no monte, né, Sinai, que é a lei dos 10 mandamentos. Então, era assim que ela funcionava. E botava para lembrar da lei, né? Tinha reverência e dava um beijo, beijava os pergaminhos, botava, abria e começava a orar suas orações e começava a suplicar, né, na sua súplica, nas suas orações e começava a orar, entendeu? Biblicamente, quem usava isso aqui era homem, não era mulher. Era homem, não era mulher. Era homem que usava isso aqui, entendeu? Simplesmente. Mas pelo tempo foi passando, né, as coisas começaram a ficar modernas, aí ele simplesmente quis a usar, né, biblicamente falando, né, para que nós podemos ter um entendimento pleno sobre as escrituras sagradas. Então, deixo para você. Então, ele usava isso aqui como oração, no tempo orar, para lembrar das leis, usava isso aqui, as fitinhas, que era azul, né, as faixinhas, as faixas azul, né, e botava em ponta e glorificava o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu vejo muitas pessoas usando isso aqui, né, hoje, sem precisão. E quando eles terminavam de usar, eles usavam na cabeça, botavam na cabeça, lia, beijava e depois fazia assim, ó, estirava e jogava aqui no ombro, aqui, ó, e ficava no ombro jogado, entendeu? Jogava no ombro e começava a adorar o Deus vivo, né? Na linguagem hebraica, na linguagem grega, ele começava a exaltar o nome do Todo-Poderoso Deus de Israel. Amém? Somente para te ensinar, para você saber simplesmente o que é talit. Talit é esse pano aqui,
pano judaico, né, do povo judeu. Amém? Para que você possa entender. E também eu estou aqui na minha mão aqui, né, o que eu queria muito mostrar para vocês, porque as pessoas fazem uma confusão muito grande, né, a respeito desta situação, né? Eu estou aqui com Keppá. Eu sei que tem muitas pessoas aí que tinha, né, aquela, oxe, o que é Keppá? Né, eu tenho aquela, né, ansiedade, ou não é ansiedade, até mesmo, né, aquela, né, porventura, vontade de conhecer, né? Eu estou curioso, né? Eu estou curioso de conhecer o que é Keppá. Keppá é isso aqui. Essa estrela aqui amarela é a estrela de Davi, tá? A estrela de Davi. Isso aqui é o Keppá. O Keppá é usado assim na cabeça dos judeus, né? O Keppá, né? Essa moda de Keppá veio através de quem? De Esdra. Esdra que veio. O Talit veio através de Esdra e o Keppá também, entendeu? O Keppá veio de Esdra e também o Talit, que é o pano judaico, também de oração. Esse aqui é o pano que eu mostrei, né, de oração, né? E esse aqui é o Keppá, que a pessoa coloca. Ele é conhecido também como chapéu, né? Os judeus ortodoxos, o judeu verdadeiro é o judeu que, ó, usa trança, tá bom? Aquelas trancinhas, tem um chapéu conhecido como chapéu ou como Keppá, né? Veio de Esdra, né? A questão do Keppá, foi Esdra que inventou o Keppá, e o pano judaico, que é o pano, né, o talit, pano judaico de oração, oração judaica, entendeu? Então era assim que colocava na cabeça. E não tem precisão de eu, pastor Josué, usar isso mais. Não tem. Então eu não sou judeu, eu não uso, né? Agora quem quiser usar, fica à vontade. Agora eu não, né? Eu só tenho para ensinar quando eu dou estudo em outras igrejas, em outros ministérios, entendeu? Eu levo para ensinar, comprovando na Bíblia, provando dentro das Escrituras Sagradas. Então, biblicamente falando, né? Nós não usamos isso, porque isso então são tudo coisas, né, que é de lá, não é para nós. Nós somos igreja, né? A nossa herança não é terra, a nossa herança é o céu. É o céu, o céu. Nós somos igreja, né? Nós somos comprados pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Então não tem precisão de usar isso, né? Isso é só símbolos, né? Simbologia, que símbolos que usa para lembrar que Deus deixou a lei, que ele segue até hoje a lei de Moisés, entendeu? Então para eles é Moisés, né, que até hoje que eles honram e adoram. Amém? Então eu deixo para vocês, em nome de Jesus Cristo, para vocês compreender e entender o que diz. Agora vamos para Mateus, capítulo 5, né? Evangelho de Mateus, capítulo 5, o evangelista Mateus, capítulo 5, para que você possa entender a minha fala. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 6, perdão. Capítulo 6 e o versículo 5. Que diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 6 e o versículo 5. Que diz assim, a palavra do Senhor Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 5. Diz assim: enquanto orais, não seja como os hipócritas, pois comprais em orar em pé nas sinagogas, as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já recebeu o seu galardão. Então que a gente não venha orar, né, em voz alta e nem orar nas ruas, nas praças, para que a gente possa simplesmente, né, se comparar a esse povo, né, que são judeus, né, para que não podemos nas sinagogas, né, para que nós não podemos se comparar a eles, né, que são
hipócritas, né? Que fala uma coisa, mas vive outra, né? Fala uma coisa, mas não é aquilo que falam, entendeu? Que nós não vinha ser, né? Porque até então, em verdade, Jesus diz que o seu galardão já foi dado, já recebeu, né? Porque fica ali orando em voz alta para se amostrar e para querer que o povo veja. Ó, ele ora muito, ó, ele ora. Não precisa, né? Quem precisa ouvir tua oração não é homem, é o Espírito Santo, né? A Bíblia fala que nós não sabemos orar, né? Mas o Senhor intercede por nós, né? E no versículo 6, diz assim: mas tu, quando orás, entra no teu quarto, mas tu, quando orás, entra no teu aposento e fecha a tua porta e ora a teu pai que vê o que está oculto, e o teu pai que vê o que está oculto te recompensará, ponto. Então, o seu pai, quem é o pai que vê? É Deus. Aqui está falando de Deus. Deus que vê, né? Não faça como eles que ficam nas praças, nos muros, né, gritando, orando alto. Em verdade, eu vos digo que já recebeu o seu galardão. Porque o povo vai aplaudir, ora muito, ora para crescer, mostrar, né, para mostrar para o povo que faz, que fica nas praças orando. E não precisa, porque ninguém precisa ouvir tua oração. Ninguém, né? Mas a Bíblia manda você entrar para o seu quarto, fechar sua porta, entendeu? Orar em secreto com o seu pai, porque o seu pai que te vê em oculto, em secreto, ele vai te recompensar. Então, oração, entra para o seu quarto, faz o seu clamor. Ninguém precisa saber da tua oração, ninguém precisa saber do seu clamor, você vai orar só tu e o Pai. E o Pai que está no céu, ele vai te recompensar, né? Pelos feitos e pela oração que você tem feito a Ele, porque é Ele que vê e é Ele que recompensa. Amém? Vamos ler o versículo 7. E orando não usaste de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Quer dizer, não é para quando você for orar, ficar repetindo aquela mesma coisa que Deus já falou que vai te dar. Pare de ficar repetindo a oração. Pare de ficar repetindo, porque quem repete a oração é o povo simplesmente gentil. Eu já expliquei isso na igreja. Nós não somos gentil, nós somos igreja. Gentil é o povo do mundo. Fica repetindo a mesma fala. Repetindo. Não faça, achando que por muito falar será ouvido e será atendido. E não é, entendeu? Então assim, a sua fala é vã, porque fica repetindo aquela mesma oração. Tu já pediu? Deus não já usou o pastor para falar que vai te dar vitória? Que vai te conceder a bênção? Acabou, meu amigo. Pula para outra. Ora diferente. Pede outras coisas, esquece o que Deus já falou. Já falou, ele vai cumprir. Se ele falou, se foi Deus que falou, Deus vai determinar na sua vida a vitória e a bênção. Amém? Só para você entender e para te ensinar. Em nome de Jesus. Ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 6 e o versículo 16. Diz assim: enquanto jejuartes, não vos mostre não vos mostre contristados com os hipócritas, porque desfigura o rosto para que os homens pensem que jejum, em verdade vos digo, que já recebeu o seu galardão. No 17, porém tu, quando jejuar, unge a cabeça e lave o rosto. Eita, menino. Lave o rosto, ó. Se preferir, com água gelada. Vai no banheiro, na pia ali, ó, mete água no rosto. Né? A Bíblia que diz, tá aí. Mete água no rosto, né? Água gelada, entendeu? E com água gelada, né, você vai lavar o seu rosto, água normal, se for gelada também. Se não for também, pode ser normal, água da torneira. Você lava o rosto, entendeu? Lavando o rosto não é para você mostrar que você está o quê? Jejuando. Não é para você mostrar, né? Não é para você fazer como eles, mostrar que está jejuando, que está ali, entendeu? Simplesmente no jejum, fazendo jejum para mostrar. Está aqui, né? Enquanto jejuar, não vos mostre, né, que está jejuando.
entendeu? Porque em verdade vos digo que a sua recompensa já foi dada, né? Que fica mostrando, falando para todo mundo, unge a cabeça, unge com óleo a cabeça, entendeu? Unge a sua cabeça com óleo, entendeu? E lava o seu rosto para não mostrar que você está jejuando. Não é para fazer como os judeus, fica se amostrando, né? O povo fica se amostrando. Ah, eu estou jejuando, eu fiquei não sei quantos dias jejuando, eu estou não sei quantos dias na água, só estou tomando, bebendo água, comendo pão, né? Deus é comigo. Para quê? Quem quer saber? Ninguém. Jejum é algo secreto entre tu e o Pai, entendeu? Entre tu e Deus. Ninguém precisa saber da tua vida com Deus espiritual, né, da tua intimidade com Deus. Ninguém precisa saber. É tu e o Pai. Entendeu? E diz assim no 18: para que não pereces os homens que jejumas, mas assim o Pai que está oculto, o Pai que está oculto, teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Então quem vai recompensar você pelo jejum que você está fazendo, não vai ser seu irmão que você fala o jejum. Porque falou o jejum, quebrou o jejum. Não pode fazer. Jejum é coisa secreta entre mim e Deus. Entendeu? Eu não posso ficar falando para ninguém. Então, o meu Pai, que está vendo eu jejuar em secreto, ele vai me recompensar pelo jejum, né? Que eu simplesmente, entendeu? Estou fazendo. Né? Eu estou fazendo. Então, eu deixo para você esta palavra, amém? Para que você... Perdão. Para que você possa compreender e entender em nome de Jesus, né? A respeito do jejum. Amém? Agora vamos para Mateus capítulo 9. Nós estamos quase terminando. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Evangelho de Mateus capítulo 9 e o versículo 20. Evangelho de Mateus capítulo 9 e o versículo 20. Diz assim: eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou na orla da sua veste. É o que diz a Bíblia. Do 21. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar na sua veste, ficarei sã ou curada. A cruz de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Então eu deixo para você. Aqui, essa mulher, ela não toca, né, em Jesus exatamente. Ela toca na orla do seu vestido. E Jesus, ele usava um desse aqui, ó. Porque Jesus era judeu. Né? Então, Jesus usava. Entendeu? Jesus usava um desse aqui, ó. Então, a mulher do fluxo de sangue, daí, né, que tinha um problema do fluxo de sangue, ela simplesmente tocou na orla. Jesus tinha um desse e andava com desse, né, porque era a tradição dos judeus, era a lei do povo. Então andava, ela toca na orla de Jesus, que é isso aqui, ela toca nisso aqui. E de Jesus saiu virtude, né, quando ela toca. E a virtude que saiu era a cura que ela precisava. Aí Jesus para e diz: alguém me tocou. Alguém me tocou. Aí Pedro toma a palavra dizendo: mas Senhor, o tanto de gente desse aí que te oprime, quer dizer, que te aperta, né? Que está em cima do Senhor, e o Senhor diz que alguém te tocou? Tocou, Pedro, porque de mim saiu virtude. Virtude é cura, menino. Né? Na hora saiu cura de Jesus, e a mulher do fluxo de sangue foi curada na hora. O sangue estantou na hora, parou na hora, entendeu? E o nome do Senhor foi glorificado naquele momento. Então, a mulher tocou, foi isso aqui, né? No talit de Jesus, que ele tinha um desse. E o Jesus era branco com azul, tinha as listras azuladas, entendeu? Então, eu deixo para você mais um texto bíblico, amém? Que a mulher foi curada só no toque, porque ele é o rei do universo. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos agora para Deuteronômio, capítulo 22.
Não, ainda não. Vamos ler primeiro Mateus. Já estamos em Mateus, vamos em Mateus. Mateus capítulo 14, versículo 36. Depois nós vamos lá para Deuteronômio. Vamos ler Mateus. Evangelho de Mateus capítulo 14, versículo 36. Evangelho de Mateus capítulo 14 e o versículo 36. Que diz assim a palavra do Senhor. E rogai o que ao menores eles pudessem tocar na orla da sua veste, e todos os que tocavam ficavam sãos. Aqui fala sobre o toque da orla de Jesus, que é da sua veste. Todos que tocavam ficavam sãos, quer dizer, ficavam curados. Sã é curar, né? Ficava curado. Que era isso aqui. Vou botar mais uma vez para vocês verem. Esse aqui era a orla de Jesus, que ele usava. Era o talit, grande, azul com branco. Tinha umas listras azuladas, né? E é grande. Então tocou e todos que tocavam nele era curado. Não tinha esse. Podia ser enfermidade que para o homem, para o médico, para a ciência, né? Não tinha cura. Tocou em Jesus, não tem essa. Tocou com fé, não duvidando, acreditando no milagre, a receber na hora, instantaneamente, ali, a cura e o milagre necessário. Amém? Então eu deixo para você, passando para você ver como é que era. Era assim, deu? Era o talit de oração que Jesus usava, né? Para tu ter a compreensão do que eu estou pregando, amém? Em nome de Jesus Cristo, ao Cordeiro Santo e vivo e poderoso. Em nome do Cordeiro Santo. E aí, agora vamos lá para Deuteronômio, capítulo 22, em nome de Jesus, o quinto livro Pentateuco da Bíblia, né? Capítulo 22, capítulo 22 e o versículo 12. Quinto livro Pentateuco da Bíblia, né? Capítulo 22 e o versículo 12. Que diz assim, a palavra do Senhor. Frages pores nas quatro bordas das tuas mantas, com que te cobrireis. É aquilo que eu expliquei. 4. A ponta das duas pontas. Das bordas 4. Colocava esse aqui. Como eu expliquei. 4. Né? Para lembrar da lei de Deus. Eu tenho 3 aqui na minha mão. Tenho guardado ali 4, que eu esqueci de pegar. Mas é 4 desse aqui. Tá bom? 4. Né? Botava aqui assim. Em cada ponta desse aqui, botava um. Tá? Botava um. Cada ponta botava um. Que é o talit de oração. Né? Nas suas vestes. Entendeu? Para que eles lembrem da lei do Senhor e dos seus mandamentos. Amém? Então eu deixo para a sua vida aí, para que você possa ter a compreensão. Agora vamos para ainda Deuteronômio, né? Capítulo 6 e o versículo 4. Que diz assim, a palavra do Senhor. Que diz assim a palavra do Senhor. Perdão. Quinto livro Pentateuco, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Diz assim: Ouve Israel, o Senhor, vírgula, nosso Deus, vírgula, é o único Deus, ponto. Né? Agora vamos ler o 9. E as escravas nos umbrais das tua casa, nas tuas portas. Então, eu deixo para a sua vida. O que Moisés quer dizer aqui? Ele está dizendo que o Senhor, nosso Deus, é único, né?
Aqui fala dos umbrais da porta, quando Deus mandou o povo passar o sangue do cordeiro sobre os umbrais da porta, né, que vinha o fim da lei e da obediência, entendeu? Que o título fala o fim da lei e da obediência. Então assim, o Deus sancionou juízo, né, que Deus falou para Moisés que passaria no Egito, entendeu? E ali, Deus passando, mandaria o anjo da morte, né, e que mataria o primogênito do Egito, e mandou nos umbrais da porta passar o sangue, né? E dentro desta palavra nós tiramos a base bíblica, que aqui ele fala que o Senhor é o único Deus do povo dele, o Senhor de Israel, o único Senhor, né? E ele está falando dos umbrais da porta, porque ele que conhece é Deus, que todo o teu coração, né, de toda sua alma, honrar a Deus, exaltar a Deus, glorificar a Deus, né, como está, amás, vírgula, pois o Senhor, vírgula, é o Senhor, vírgula, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, vírgula, e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. Então, as palavras que Deus ordenou a Moisés estão no coração do povo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, toda a sua força, toda a sua alma, de todo o seu poder, né? Botar Deus sempre na frente de tudo, nunca, né, passar na frente de Deus, mas sempre ali, né, buscando na sinceridade, na fidelidade, para que Ele possa abençoar as nossas vidas na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então eu deixo para você esta palavra. Agora vamos em Deuteronômio, capítulo 9, e o versículo 11, que diz assim, né? Deuteronômio, capítulo 9, e o versículo 11, que fala assim, né? E subindo eu ao monte, recebi as tábuas da pedra, as tábuas do concerto, e o que o Senhor ferirá convosco. Então fiquei no momento em 40 dias e 40 noites, pão não comi e água não bebi. Então Moisés ficou 40 dias e 40 noites, né, simplesmente em cima do monte, sem comer pão, sem beber água, entendeu? Recebendo as tábuas dos mandamentos de Deus, que é as tábuas dos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, né? Que Deus fala com ele no Monte Sinai e dá para ele essas tábuas dos 10 mandamentos. Ele ficou 40 dias e 40 noites, né? Só comendo pão, como está aqui, né? Ficou 40 dias e 40 noites, né? Noite, pão não comi e água não bebi. Ele não comeu pão e nem bebeu água, né? Ele não comeu. Moisés não comeu pão e nem bebeu água. Ele ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, sem comer pão e sem beber água, para receber as tábuas dos 10 mandamentos, que é essas aqui, ó, que eu mostrei para vocês, eu vou mostrar de novo. Amém? Essa aqui, ó, as tábuas dos 10 mandamentos, que diz a Bíblia, os 10 mandamentos. Amém? Essa aqui, ó, essa, para que você possa entender. E essa aqui, ó, para receber, ele ficou, né, no propósito com Deus, para Deus falar com ele. Amém? Em nome de Jesus. Então, eu deixo para você esta palavra. Agora vamos para Deuteronômio, capítulo 13, né? Deuteronômio, capítulo 13, o quinto livro Pentateuco, Deuteronômio, capítulo 13 e o versículo 21. É o último texto que eu estou dando para vocês, né? 13 e o capítulo 13 e o versículo 21. Não. Depois nós voltamos aqui em Deuteronômio. Vamos lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, né? Evangelho de Mateus, capítulo 13. Né? O evangelista Mateus, capítulo 13. Né? O capítulo 13, né? Capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Capítulo 13 do Evangelho de Mateus e o versículo 21. Amém? Quer deixar para a sua vida.
É o último texto que eu estou deixando. Depois eu vou falar umas coisinhas aqui que vai servir para você. Em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 13 e o versículo 21. Diz assim: mas não tem raiz em si mesmo, antes, vírgula, e que poço, pouca duração, e chegará angústia, e perseguirão por causa da palavra longa e ofertantes. Né? Então, perseguirão pelo fato da palavra longa, e até mesmo a respeito daquilo que vocês falam. Vão perseguir contra vocês. Sobre as palavras que vocês citam, eles não vão concordar, né? Irão contra você naquilo que vocês falam, que é a palavra do Senhor, né? Porque o que é e o que não é, não é. O que é certo é, o que não é certo não é. Então eu deixo para você esta palavra, o que diz o evangelista apóstolo Mateus, né? Que perseguirão pelo fato de não aceitar a verdade verdadeira. Hoje as pessoas trocam a verdade de Cristo por mentira, né? Por coisas que são ilusões, né, que não tem um pingo de fundamento bíblico, não tem um pingo de fundamento nas escrituras, né, trocarão, né, a palavra, a doutrina por heresias, né, por mentiras, por coisas que não procedem. Foi como eu mostrei para vocês aqui, tudinho. Isso são coisas do Velho Testamento, ou Velho Testamentário. Não é para nós hoje no século 21 e não é para nós hoje na graça, porque hoje tem o Espírito Santo de Deus. Então não tem um porquê ter essas coisas que eu te mostrei, né? E mostrei para você o talit, né? O maná, né? Que é o pão de mel, entendeu? E mostrei para você a Arca da Aliança, as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão, né? Que floresceu. Te mostrei tudo, amém? Para que você possa entender os textos que eu te dei a explicação dos textos. Se você gostou aí, você comenta aí embaixo, amém? Que nós lemos a respeito, né? Falei que na Arca da Aliança só tem um item, né? Que é as tábuas dos 10 mandamentos, não tem 3, né? Só tem um, mas por estudos que nós estudamos, nós podemos tirar, né? Por estudos que existe sim 3, entendeu? Que foi sim, mas a Bíblia em si não fala, a Bíblia não fala sobre isso, né? Em livros, em estudos, se aprofundando, a gente pode entrar numa conclusão, mas a Bíblia, né? Dizer que a Bíblia diz, a Bíblia não fala que teve 3 itens, né, na Arca da Aliança colocada dentro. Amém? Que era o pó de maná, a vara de Arão, né, que simplesmente, né, a vara de Arão a vara de Arão que floresceu, e os 10 mandamentos, que é as tábuas, né, que Deus deu para Moisés no Monte Sinai. Amém? Então eu deixo para vocês textos bíblicos, e eu vou falar uma coisinha para você aqui nesta noite. Quero que você preste atenção, né? Na cultura judaica, vírgula, o talit era um manto de oração que separava o homem do mundo físico. Eu ligo ao mundo espiritual, ponto. Ao olhar para ele, uma vírgula, aos judeus, se recorda das leis de Deus. Quer dizer, recorda o quê? Sobre a lei de quem? De Deus. Né? Recorda sobre a lei de Deus. Da responsabilidade em podenciá-las, né? Que Deus deu para eles a responsabilidade, né? A responsabilidade de obedecê-las a Deus, né? Obedecer a Deus, que é a sua lei, né? Deu a responsabilidade para que eles possam guardar a lei. E de que forma, né? E de que forma chamar, né? De que forma chamados para ser santo? Foi chamados para ser santo, né? Diferenciados, né? Santo, na presença do Senhor, né? Ao kippá é conhecido como kippá, ou kippá, que é aquilo que eu botei na cabeça, tá? Kippá, né? Tem uma vírgula, um pequeno chapéu, como eu falei, é um pequeno
chapéu, né? Usado, né? Pelos judeus. E um dos símbolos do judaísmo é usado como sinal de respeito e de reverência a Deus. No judaísmo, aos homens usa o kipapni, né? Kipani, né? Kipá na cabeça, que é o kipá, né? Na cabeça, kipá na cabeça. Uma palavra hebraica, cujo o significado é cúpula também, cúpula, né? Que é coisa com cúpula, né? Que também pode ser chamado de solideu. Também pode ser chamado de solideu, né? Pode ser chamado de cúpula ou solideu, né? Que dá na mesma. Então eu deixo para você esse texto bíblico, né? Estas palavras, para que você possa ter um entendimento, né? Do que nós acabamos de ler. Nós lemos sobre o talit de oração judaico, tá bom? Para que você possa entender. Amém? Então, se você gostou da live, comenta aí embaixo, né? Que você gostou da explicação. Eu te mostrei tudo, né? Falei para você. E eu vou falar uma coisinha para você também, que eu esqueci, mas me lembrei agora. Né? Vamos lá? Já vou terminar a live. Escute essa. Antigamente, era sobre tribos, né? Tribos, 12 tribos de Israel. Para que você possa entender. Eu vou colocar aqui na minha cabeça. Isso aqui é para lembrar a lei, como eu li. Para lembrar a lei dos mandamentos, né? O talit de oração. O talit era cobrido assim, ó. O talit de oração. Jesus usou, né? O povo judeu usa até hoje para lembrar da lei do Senhor. Mulher não usa isso aqui é para homem, entendeu? Mas pelo fato, né, de modernar, o tempo passando, aí hoje algumas usam, mas biblicamente falando não, né? Então, eu deixo para você. Aqui na minha mão está simplesmente 12 cores, né, que significa as 12 tribos de Israel. 12 cores, que significa as 12 tribos de Israel. Amém? Vou deixar assim para você entender. Aqui as 12 tribos de Israel, né? Significa 12 tribos, né? Cada bloquinho desse aqui, né? Porventura é uma cor que significa uma tribo. São 12 tribos, né? De Israel. Então, para que nós podemos ter um entendimento pleno, né? Isso aqui, né? Significa as 12 tribos de Israel. Era assim que eles colocavam antigamente, né? Ele botava aqui, entendeu? E botava aqui, ó. E ficava assim. Na cabeça, né? E aqui. Entendeu? E como ficava assim, ele juntava. E ficava dessa forma aqui. Deixa eu levantar para que você veja. Né? Ficava assim. Entendeu? Nos peitos. Todo sacerdote de Israel levava uma dessa no peito. Entendeu? Levava. Ele usava o talit e usava, né, essa pedra, né, que significa as 12 tribos de Israel. Aí eu vou tirar para você entender. Usando, eles tiravam, entendeu? Todo sacerdote, ele tinha, né, no seu peito aqui, ó, entendeu? As tábuas dos 10 mandamentos. Ou, perdão, as tábuas aqui é a tábua que tem 12 tribos de Israel, né? Para que nós podemos ter um entendimento, entendeu? Se é o que é o significado das 12 tribos. Botava aqui, era o quadrado aqui assim, 12 cores, 12 tribos de Israel, entendeu? Que significava. E botava assim, no peito, né? Todo sacerdote, né, que tinha em Israel levava
né, isso aqui, né, simplesmente em si. Amém? E ficava colocado assim, no peito, para você entender aí. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Amém? Deixando para você. Amém? Para que você venha ter um entendimento pleno. Né? Que é o significado. Entendeu? Era a tábua quadrada com as 12 tribos, o nome das 12 tribos, e cada pedra que eu mostrei significa uma tribo. Amém? Antigamente era assim, né? Até no tempo. Arão usou, né? Caifás usou uma dessa, né? Caifás, Anás, entendeu? Arão, entendeu? Era uma tábua colocada no peito. Né? Então, eu deixo para você esta palavra, amém? Se você gostou, né? Você comenta aí embaixo, deixa o seu comentário. Na quinta-feira eu estou de volta, amém? Com outro tema mais forte, né? Falando a respeito sobre algumas coisas que eu quero falar. E se você gostou da live, deixe o seu comentário embaixo. Se você tirou suas dúvidas, se você gostou da explicação que eu te dei, dos textos bíblicos que eu te ofereci. E para mim concluir a minha live, nós lemos, né? Eu vou falar dos tratados de capítulos e os tratados de versículos. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 10. Jeremias, capítulo 3, versículo 16. Né? Êxodo, capítulo 16, versículo 31, que nós lemos. Depois nós vamos para o livro de Números, né? Velho Testamento, capítulo 15, versículo 37 ao versículo 41. Lemos Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 5 ao versículo 6 ao versículo 7. Lemos Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 16 ao versículo 17 ao versículo 18, né? Que nós lemos. E lemos Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 20 e versículo 21. Lemos também Deuteronômio, capítulo 22, versículo 12. E lemos também Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 36. E lemos também Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. E lemos Deuteronômio, capítulo 9, versículo 11. E lemos Evangelho de Mateus, capítulo 13 e o versículo 21. Foi os textos que eu te dei e a conclusão do que eu falei, amém? Então, quem usava aquela tábua com 12, né, com os 12 nomes das 12 tribos de Israel era sacerdote, tá bom? Sacerdote que usava, né? O alto sacerdote, né, usava aquela. Então, deixei a explicação para você, amém? Para me encerrar minha live, né, eu quero deixar para a sua vida, amém? Mais uma vez para você entender, amém? Em nome de Jesus. Iniciar. Isso aqui é o talit de oração judaico. Talit de oração judaico, né? Quando botava o talit de oração judaico é para relembrar da lei dos 10 mandamentos que Deus deu para Moisés no Monte Sinai. Amém? É isso aqui. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Né? Agora vamos para a Arca da Aliança. Amém? Ou Arca do Concerto, perdão a minha fala. Arca do Concerto. Que diz assim, né? Arca da Aliança. Aqui é a Arca da Aliança que está na minha mão. Você pode ver? Isso aqui, a Arca da Aliança, no Velho Testamento, ela representava a presença de Deus no tabernáculo, né, de Deus com o homem, né? A presença do Altíssimo Deus. Deus se manifestava a sua presença aqui nesta. Quem tocasse impuramente morria, caia duro. Tocou na arca no pecado, morreu. Não tinha conversa fiada. Entendeu? Então é Bíblia. Bíblia se explica com Bíblia. Para deixar para você no final da minha live. Né? Hoje não tem mais precisão disso que eu já expliquei. Não tem mais. Aqui ficou só como símbolos, né? Como imagem, para que nós podemos dar estudos, explicar. Né? Não tem mais precisão dessas coisas mais. Amém? A Arca da Aliança. Aqui há 2 querubins, tá? Ó, 2 querubins. Direita e esquerda. Deixo para você. Aqui
na minha mão é a vara de Arão, né? Não que ela prosperou, ela floresceu. A vara de Arão não prosperou, ela floresceu, né? A vara de Arão que Deus deu, né, e mandou guardar para Moisés, guarde, para que o povo não venha murmurar contra mim, o povo de Israel, para que não morram, né? Então, não pode ficar murmurando contra Deus. Também isso aqui é a vara de Arão. Também não tem precisão de uma pessoa ficar mandando fazer um cajado, uma vara, e sair por aí com a vara na mão, andando na rua, para crescer a mostrar. Né? Isso aí não tem precisão disso, não. Ah, porque Deus mandou eu fazer. Mentira, Deus não vai mandar uma coisa dessa, isso é conversa. Para quê? Que objetivo Deus vai mandar a pessoa fazer uma coisa dessa? Para quê? Por quê? Né? Não tem precisão disso. Não tem precisão. Isso foi lá atrás, no Velho Testamento. Né? Entendeu? Não tem precisão de Deus fazer isso hoje. Porque tudo que Deus faz tem que ter propósito. Tem que ter fundamento. O porquê e o para quê que Deus está fazendo. Amém? Então eu deixo para a sua vida. Né? Aqui na minha mão está, né, as tábuas dos 10 mandamentos que Deus deu para Moisés no Monte Sinai. Tá aqui. Né? Essa aqui, ó. Você pode ver, entendeu? Que tá em números romanos aí, ó. As letras aí. O V, né, em cima e embaixo, o X, entendeu? Que é os mandamentos, né? Que Deus ordenou a Moisés e deu os 10 mandamentos. Amém? Isso aqui é os últimos, isso aqui são os primeiros mandamentos para completar e com esse aqui. Amém? Então, para que você possa ver e deixar mais perto. Amém? Tudo isso aqui que eu tenho é para ensinar as pessoas, tá bom? Ensinar. Deus abençoe a vossa vida, amém? Em nome de Jesus. E por último, eu quero deixar... e ainda tem o pote de maná, né? Que é Êxodo capítulo 16, versículo 31. O pote de maná, olha aí, ó. O pote de maná, né? Que Deus mandou maná para alimentar o povo, amém? Então, pegue aí, né, a explicação. O pote, pãozinho de mel, diz a Bíblia, pão de mel, né, para alimentar o povo, e o povo murmurou. Aí no versículo 11, Deus manda carne para o povo, que sai até pelas suas ventas, né, nariz, né, o povo come tanta carne. Então, para você ver, né, isso aqui é o maná, aí o potinho de maná, né, que Deus manda para o povo, amém? É esse aqui. É o quepá. Quepá é como chapéu, como eu já expliquei para você. O quepá. Aqui é a estrela de Davi, amarelada. É o quepá que todo judeu usa e põe na cabeça. Esse aqui é o quepá que eles colocam sobre a cabeça. Entendeu? O quepá. Entendeu? Em nome do Senhor. Para lembrar da lei também, né? Que é a tradição deles, o quepá, que é a tradição deles, o quepá. Isso aqui é o quepá que eles colocam. Todo judeu usa quepá. Eu não uso, eu tenho tudo para ensinar. Não tem precisão de eu usar porque eu não sou judeu. Né? Então, pega aí. E por último, o que eu vou deixar para você é as tábuas, né, das 12 tribos, onde tinha no peito do sacerdote de Israel. Entendeu? Para que você possa entender o que diz a Bíblia. Amém? Melhor dizer. Entendeu? Vou deixar assim para você ver. Amém? Está vendo aí? Né, as 12. Né, aqui as 12 tribos de Israel, divididas, 10 para um lado, 2 para o outro. Né, então, para que você possa entender. Amém? Em nome de Jesus. Então, eu deixo para você aí, né, o que o sacerdote, né, Arão, que era sacerdote, usou, Caifás também usou, entendeu? Só sacerdote usa as tábuas dos 10 mandamentos. Amém? Ou a tábua dos 10, né, que é as 12 tribos de Israel. É a tábua das 12 tribos de Israel que eles usavam, né? Amém? Deus abençoe a sua vida. Era assim que eles usavam. Então eu deixei para você. E na arca de Deus, que é a arca do concerto, não tinha 3 itens. Só tinha um. Só tinha a tábua dos 10 mandamentos na arca. O pote de maná não tinha e nem a vara de Arão. Não tinha. Né? A Bíblia não fala sobre isso. Então eu deixo para você. Amém? Se você gostou, dá aquele joinha, bota aqueles coraçãozinho. Amém?
Se gostou, ajude o pastor Josué a divulgar, amém? Esta live nesta terça-feira. Deus abençoe você, Deus vos guarde, Deus os prospere. Eu vou estar voltando na quinta-feira a partir das 16, creio eu, 16 horas, né? Eu vou tentar ver se eu faço mais cedo. Vou ver se eu consigo umas 15h30, amém? Eu vou estar falando a respeito de algumas coisas, né, que a Bíblia não dá, né, base, mas o povo faz, né, mas amém, né, mas a Bíblia não dá base, amém? Então que Deus abençoe, ajude a divulgar esta live, né, ajude o pastor, amém? Eu tenho muitas coisas para mandar, eu vou estar fazendo várias lives, amém? Várias lives. Deus abençoe a Rose Silva, é uma amiga de muito, né, de longo tempo, sempre, né, eu oro por ela, sempre Deus me usa para ela, para a glória do Senhor, né, uma amiga que conhece eu e minha esposa, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, serva de Deus. E a todos, irmã Maria Aparecida Silva Souza, né, que Deus abençoe, Rosiane Silva, né, que Deus abençoe todos que entram na live, amém? Compartilhe, coloca o joinha assim, aperte os coraçãozinhos aí, divulgue, amém? Deus abençoe sua vida, eu vou estar de volta na quinta-feira, falando de outros temas, amém? Eu tenho vários temas, eu vou falar sobre o Hades, o que é o Hades, o que é o selo de Abraão, né? Qual é a linguagem verdadeira sobre o inferno, entendeu? Eu vou falar, né, sobre muitas lives aqui, né? Eu vou falar sobre, né, a Bíblia fala de sacerdote, né, não de sacerdotisa, né? Então eu vou falar de muitos assuntos aqui, muitos. Eu vou estar falando pelo decorrer, amém? Amanhã, na quinta-feira, tem outra live com outro tema. Deus abençoe, te guarde, se gostou, comente. Deus abençoe sua vida, que Deus te dê uma noite abençoada de terça-feira, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sempre. Saudação de paz, pastor Josué, Shalom Adonai. Quem vos fala é o vosso pastor em Cristo Jesus, para as minhas ovelhas que estão me acompanhando aí. E amigos que também estão me acompanhando. Deus abençoe você. Não esqueça, amanhã tem culto, hein? Quarta-feira, encerramento de campanha, às 19h30, na Assembleia de Deus, Ramo Novo, amém? No Lunabel 3, perto do ginásio de esporte. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Um abraço do pastor.